Olá, eu sou a Ceres. Hoje vamos estudar o item A Vida Universal em A Gênese, edição original de 1868. Aqui, Galileu parte da observação do céu para afirmar que o universo só é plenamente compreensível quando admitimos a imortalidade e a unidade da alma. Este estudo contou com a colaboração atenta e sensível de Ariane Neto. Sua leitura cuidadosa e reflexiva amplia horizontes, traz clareza e enriquece de forma generosa cada etapa desse trabalho. Vamos seguir o raciocínio de Galileu passo a passo. Se gosta desse conteúdo, já segue o canal, compartilha e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Galileu afirma que a imortalidade das almas não é uma hipótese imaginária, mas a única explicação compatível com o espetáculo da criação. Ele diz que o universo material não é um fim em si mesmo, é base e instrumento para a existência e o progresso das almas. Sem a continuidade da vida espiritual, a vastidão dos mundos perderia proporção e finalidade. A cosmologia moderna ampliou enormemente a escala do universo. Hoje sabemos que existem centenas de bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, muitas delas com sistemas planetários. A pergunta que Galileu levanta torna-se ainda mais forte. Como harmonizar essa imensidão material com o destino espiritual restrito? O fato de o universo estar em expansão e sujeito a transformações profundas faz surgir a pergunta sobre o destino da vida dentro desse processo. Contudo, é necessário distinguir os campos de investigação. A física não apresenta evidência de uma entidade espiritual independente da matéria, nem dispõe de um modelo que inclua a alma como componente estrutural do universo. Ela não refuta diretamente a imortalidade, mas também não a exige nem a confirma como consequência da estrutura cósmica. Assim, a proporção de Galileu pertence ao campo metafísico, trata do sentido da criação, não de sua mecânica. No item 54, Galileu afirma que as obras de Deus são criadas para o pensamento e para a inteligência. Os mundos seriam morada de seres que contemplam neles o poder e a sabedoria do Criador. Mas ele não se detém apenas na existência dessas inteligências. Ele pergunta: se as almas que povoam o mundo são solidárias entre si, temos, portanto, duas etapas no raciocínio. Primeiro, a afirmação de que os mundos não são desertos absolutos. Segundo, a questão da relação entre as inteligências que os habitam. Se Galileu parte da premissa de que os mundos são morada de seres pensantes, vale perguntar: o que a ciência contemporânea consegue investigar sobre essa possibilidade? Hoje, a astrobiologia estuda as condições mínimas que poderiam tornar um planeta habitável, como a presença de água líquida na superfície, atmosferas capazes de manter estabilidade térmica e proteção contra a radiação, abundância de elementos químicos compatíveis com a vida baseada em carbono. A vida na Terra depende principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, elementos que são amplamente distribuídos no universo. Desde 1995, mais de 5.000 exoplanetas foram confirmados por missões como o telescópio Kepler e o TESS. Sabemos hoje que sistemas planetários são comuns e que existem planetas situados na zona chamada habitável de suas estrelas. Contudo, ainda não há confirmação de vida fora da Terra. A ciência também não trabalha com a ideia de finalidade dos mundos. Ela investiga condições físicas de possibilidade, não propósitos. Ainda assim, o reconhecimento de que o universo
possui estrutura favorável à formação de sistemas planetários e potencialmente de vida, dialoga com a afirmação de Galileu de que os mundos não são desertos absolutos. A ciência não confirma a existência de almas nem a solidariedade entre inteligências. Por outro lado, também não sustenta mais a visão de um universo restrito à Terra, reconhecendo a vastidão de sistemas planetários e a possibilidade de outros ambientes propícios à vida. No item 55, Galileu observa que a inteligência humana encontra dificuldade em admitir que os globos luminosos espalhados pelo céu sejam simples massas inertes. Quando contemplamos as estrelas a olho nu por meio de telescópios, não as percebemos apenas como pontos de luz distantes. Há uma tendência quase espontânea de buscar nelas algo que se assemelhe à nossa própria condição. Projetamos significado, procuramos vida, procuramos consciência. Essa reação não constitui prova de que existam seres nesses mundos. Ela revela antes algo sobre a própria estrutura da razão humana. Diante da ordem e da grandeza, ela pergunta pelo sentido. O espetáculo do céu desperta interrogações inevitáveis. Por que existimos? Para que existimos? Hoje sabemos, com base em observação empírica rigorosa, que as mesmas leis físicas regem estrelas, galáxias e planetas em todo o universo observável. A espectroscopia demonstra que os átomos presentes em galáxias há bilhões de anos-luz obedecem às mesmas leis que operam aqui. As mesmas linhas espectrais aparecem, as mesmas interações eletromagnéticas se manifestam, as mesmas constantes fundamentais estruturam a matéria. Isso significa que a física atômica, que funciona na Terra, funciona em qualquer ponto acessível à observação. A unidade estrutural no cosmos. O universo não é caótico no sentido absoluto. Ele apresenta regularidade matemática, coerência e previsibilidade. Os fenômenos naturais seguem padrões que podem ser expressos em linguagem matemática universal. Contudo, da constatação da ordem não decorre automaticamente a conclusão de finalidade. A ciência descreve a estrutura e o funcionamento dessa ordem. Interpretar seu significado é passo adicional. A possibilidade de vida fora da Terra é coerente com o conhecimento atual. Planetas são comuns, elementos químicos da vida são abundantes, ambientes potencialmente habitáveis existem. Entretanto, afirmar, como Galileu afirma, que muitos dos mundos sejam habitados permanece hipótese. É plausível, mas não demonstrável com os dados disponíveis. O núcleo do item 55, portanto, não é uma prova empírica, é uma inferência racional. A dificuldade humana em conceber um universo grandioso sem inteligências que o conheçam. A cosmologia contemporânea confirma a vastidão e a unidade física do cosmos. Não confirma, porém, que essa vastidão implica necessariamente a existência de vida inteligente distribuída pelo universo. No item 56, chegamos ao ponto culminante do raciocínio. Para Galileu, além de admitir a pluralidade dos mundos e de supor que possam ser habitados, ele sustenta que há uma humanidade solidária que atravessa esses mundos. Essa solidariedade da humanidade não é apenas moral, é ontológica. Ele sugere uma única família de espíritos, com a mesma origem, com o mesmo destino e com reencontros determinados por funções e afinidades. Para Galileu, a pluralidade dos mundos, portanto, não fragmentaria a humanidade, ela a ampliaria. Se compararmos essa ideia com a cosmologia moderna, encontramos um ponto de contato interessante, embora situado em outro plano.
A ciência atual indica que toda matéria observável possui uma origem comum. Nos primeiros minutos após o Big Bang, formaram-se principalmente hidrogênio e hélio. A partir deles, no interior das estrelas, ocorreram processos de fusão nuclear que produziram elementos mais complexos. Quando estrelas massivas explodem, como supernovas, esses elementos são lançados ao espaço e passam a integrar novas estrelas, novos planetas e, eventualmente, organismos vivos. Assim, a matéria que compõe galáxias, sistemas planetários e corpos humanos participa de uma mesma história cósmica. O carbono, o oxigênio, o cálcio e o ferro presentes no corpo humano não existiam no início do universo, foram forjados em gerações anteriores de estrelas. Essa ideia foi popularizada por Carl Sagan ao afirmar que somos poeira de estrelas, expressão que tem base científica na teoria da nucleossíntese estelar, desenvolvida no século XX. Um marco importante foi o artigo de 1957, conhecido como B2FH, assinado por Margaret e Geoffrey Burbidge, William Fowler e Fred Hoyle, que demonstrou como os elementos mais pesados que o hélio são produzidos no interior das estrelas. Essa compreensão é sustentada por diferentes linhas de evidência. A espectroscopia identifica elementos pela luz emitida pelas estrelas. Modelos nucleares reproduzem reações de fusão em laboratório. Observações de supernovas mostram a ejeção de elementos pesados no espaço. Há, portanto, forte confirmação empírica de unidade material. Aqui está o ponto de convergência. A ciência moderna afirma unidade no plano físico. Galileu afirma unidade no plano espiritual. E o ponto de distinção? A unidade material é sustentada por observação de modelos testáveis. A unidade espiritual pertence ao campo metafísico e não é verificável pelos métodos da física. A cosmologia moderna confirma que compartilhamos uma origem material comum. Ela não confirma, nem nega, a existência de uma única família de espíritos com destino solidário através dos mundos. No item 57, Galileu faz uma crítica clara. Limitar a imortalidade a um único mundo seria diminuir a grandeza da criação. Se o universo é vasto e composto por inúmeros mundos, torna-se coerente dentro dessa visão ampliar também a perspectiva espiritual. Não se trata de uma conclusão científica, mas de uma interpretação metafísica. À medida que a imagem do cosmos se expande, amplia-se também a reflexão sobre o destino da vida. A ciência moderna provocou uma profunda mudança de paradigma. A Terra deixou de ser o centro do universo. Desde as observações de Edwin Hubble, sabemos que o universo está em expansão e o modelo do Big Bang descreve um cosmos dinâmico em constante evolução. Hoje entendemos que somos apenas um planeta comum, orbitando uma estrela comum em uma galáxia entre centenas de bilhões de galáxias. Essa nova visão rompe definitivamente com a antiga centralidade terrestre. Diante dessa descentralização material, surge uma questão filosófica legítima. Se não ocupamos posição privilegiada no plano físico, faz sentido manter uma exclusividade espiritual absoluta? A ciência não confirma a universalidade espiritual, mas também já não sustenta a imagem de um cosmos fechado e restrito à Terra. Ela amplia o horizonte material, e essa ampliação abre espaço para novas reflexões metafísicas. É importante lembrar que a própria ciência não está totalmente livre de pressupostos. O modelo do Big Bang depende do chamado princípio cosmológico, a ideia de que o universo é semelhante em grande escala, sem regiões centrais ou privilegiadas. Esse princípio funciona como um postulado teórico. Não é observado em sua totalidade, mas adotado como base
para organizar os dados. Isso mostra que mesmo a cosmologia opera apoiada em fundamentos que ultrapassam a simples observação empírica. É um fundamento metafísico também. Assim, Galileu não apresenta uma prova científica, mas uma proposta metafísica diante de uma mudança de paradigma. À medida que o horizonte material se amplia, ele sugere também que se pode ampliar o horizonte espiritual. Trata-se de uma interpretação possível frente à nova imagem do universo, não de uma conclusão imposta pela ciência. Galileu, portanto, constrói um raciocínio progressivo. A imortalidade é necessária para dar sentido ao cosmos. Os mundos são moradas de inteligências. Essas inteligências formam uma única família espiritual. A cosmologia moderna não trata do espírito, mas ampliou o cenário material ao extremo. Com a descoberta da expansão do universo, a ciência mostrou que não habitamos um sistema isolado, mas uma estrutura cósmica em crescimento contínuo. A ciência descreveu a imensidão, não afirmou o sentido, muito menos a sua finalidade. Mas quanto mais vasto se mostra o cenário material, menos plausível parece restringir a vida e a inteligência a um único ponto do cosmos. A ciência amplia o palco. Galileu discute o significado.